Então, gente, tem 6 slides aqui, porque eu ainda não terminei meus slides, então eu preferi colocar, 3 com o nome patrimônio, 3 com o nome modernismo, que é o total de slides que eu vou ter. E eu vou começar aqui, tá? Bom dia, eu me chamo Letícia, e para iniciarmos o nosso objetivo central, é necessário a gente contextualizar um pouco acerca do patrimônio cultural. No geral, o patrimônio cultural são bens móveis e imóveis, com saberes, com celebrações, expressões culturais, etc. E isso vai englobar um conjunto de significados e aspectos relativos a esses bens, né? Que vão possuir um valor simbólico, histórico e afetivo reconhecido para uma determinada coletividade, podendo ser uma nação, um grupo social ou uma religião, por exemplo. Só que o importante é que integre a memória e a identidade dessa coletividade. Ou seja, é importante destacar também que o conceito de patrimônio ele foi se modificando ao longo dos anos e ampliando a sua definição, passando a compreender tanto os bens tangíveis quanto os bens intangíveis, como linguagem, arquitetura, artesanato, música, enfim, valores sociais que permanecem e determinam uma identidade cultural de uma sociedade. E para compreendermos de fato, o patrimônio cultural, é importante a gente relacionar alguns conceitos fundamentais que o acompanham, como a memória, a história e a identidade. E a memória, é importante a gente entender que é sempre presente, então os seus significados não estão relacionados à espera de alguém que o resgate. Então a memória ela não contém uma verdade sobre o passado, não é uma verdade absoluta sobre o passado. E sim se presta a construir uma de suas possibilidades de interpretação, E nesse sentido também, baseado em Pierre Nora, por exemplo, a memória ela vai ser levada por grupos vivos, de geração em geração, que estão sempre nesse processo de crescimento. E já a história, ela vai ser de fato uma reconstrução, incompleta daquilo que não existe mais. Então a história ela vai pertencer a todos e pertencer a ninguém ao mesmo tempo. E a identidade ela vai ser construída na sua própria temporalidade, pelo entendimento naquilo que foi transformado e que de alguma forma pode ser narrado, entende? Então o patrimônio histórico-cultural ele vai ser tomado como um dos suportes da memória coletiva e vai produzir identidades sociais que são determinantes nos modos de como os homens vão se apropriar da realidade e lutar por suas ideias. Então, é fundamental para a gente compreender essa experiência temporal contemporânea, porque quanto a um regime de historicidade e possibilitar realmente compreender a complexidade de como uma sociedade virá a tratar o seu passado e como surgiu esse desejo de transformar nossas histórias, artefatos, monumentos, manifestações em patrimônio. Então, o patrimônio ele realmente vai induzir, portanto, essa relação com o tempo e suas formas sociais e culturais. E é nessa perspectiva que esse conceito vai surgir como uma forma de reflexão crítica de caráter transformador, e dinâmico acerca desses registros socioculturais. E vai contribuir para a percepção e o conhecimento da identidade de um grupo social e suas características culturais. E seguindo nessa perspectiva, durante o Estado Novo, iniciaram-se ações de proteção aos bens históricos e culturais, e aí que surge o tombamento, que é uma lei que vai garantir a preservação de bens que interessam à memória coletiva, e começou realmente a ser usado o tombamento como uma ferramenta de controle e interesse político nessa época. Foi utilizado na construção de uma memória nacional, ou seja, em uma busca de uma representação do passado com foco no presente, já que o tombamento ele transforma os bens em representações de memórias conforme o interesse de quem os tomba. Ou seja, foi assim que o Estado ele passou a ter um controle sobre os lugares de memória, Então ele selecionando de acordo com os interesses que ele desejava, com as ambições que ele tinha, em detrimento dos anseios do coletivo, promovendo o esquecimento de determinadas comunidades super importantes e apresentando apenas a que interessavam ao governo, como eles queriam apresentar realmente essa identidade coletiva, essa memória coletiva, construir uma identidade nacional na qual era mais favorável aos seus interesses. Então, o patrimônio cultural, ele transformou-se em um pilar fundamental na memória, e na identidade do coletivo de um povo, porque ele permite o reconhecimento do passado de uma sociedade
e essa conexão, né, que nos fazem ser ligados àquela sociedade. Então, ele ultrapassa obstáculos materiais ou temporais e assegura que os indivíduos da sociedade eles se identifiquem nos grupos que eles estão internalizados. Então, graças a essa representação das memórias coletivas. E dando sequência à nossa introdução, vou abordar o modernismo, né? O modernismo ele foi um movimento artístico e cultural que aconteceu na primeira metade do século XX. Então, ele primeiro aconteceu na Europa, né? Chegou ao Brasil por volta dos anos de 1920. Então, os intelectuais desse movimento eles foram impulsionados por um contexto histórico, né, com grandes transformações, sendo levados a repensar a maneira de produzir arte e literatura daquela época e buscando cada vez mais realmente um pensamento crítico, né? Então é importante entender que a história do modernismo ele ocorre num período de conquistas tecnológicas, com o avanço da indústria, né, com o aprofundamento do capitalismo e, consequentemente, das desigualdades sociais, né, além de eventos como a Primeira Guerra Mundial, o surgimento de regimes autoritários. E foi através de todo esse contexto, né, com inspirações na arte que acontecia na Europa, né, as vanguardas europeias e tal, eles acabaram produzindo obras inovadoras e ao mesmo tempo nacionais, né, sendo impulsionados pela realidade brasileira nesse período, determinando assim o surgimento das obras modernistas daquela época. Só que convencionou, né, pensar que o movimento modernista no Brasil iniciou-se na Semana da Arte Moderna de 1922. Só que não é bem isso, não é apenas isso, né? Isso é apenas um marco cronológico pedagógico, já que na realidade já havia sementes, né, de um pretenso modernismo que estava sendo gerado há algum tempo no meio desses intelectuais. E é importante também salientar que o surgimento dessa temática de um patrimônio histórico e artístico nacional se deve ao fato do movimento modernista. E apesar de possuir inúmeras orientações e ideologias, não se tratando de um movimento homogêneo, viu? É muito importante a gente entender isso. Ele era visto como uma revolução artística na segunda e terceira décadas do século XX. E no início dos anos 20, ele possuía até baixa participação direta na política. É super importante a gente destacar isso. Inclusive, na semana de 22, o modernismo se apresentou como movimento antiburguês, né? Apesar do apoio da elite do café. Também tivemos muita antropofagia, né? Com Oswald de Andrade, Raul Bopp, né? Através da pintura de Tarsila de Amaral, que foi possível a valorização daquele primitivo. E a questão realmente da identidade nacional era um tema muito comum, né, praticamente a todos os grupos modernistas, apesar de não serem homogêneos. Eles expressavam nas suas manifestações, né, uma visão mais crítica do Brasil europeizado e da valorização dos traços da nossa cultura. E ao se alinharem realmente com a modernidade, os pensadores brasileiros eles não romperam apenas com a tradição estética, né, muito enraizada, não só entre os próprios pensadores e consumidores de literatura, mas como em toda uma sociedade houve esse rompimento. E esse interesse, né, dos modernistas por essa questão da brasilidade, ela acarretou realmente num projeto de construção de uma tradição brasileira muito autêntica. Então, esse movimento que os escritores fizeram também foi encontrado no campo da arquitetura, né? Passando pelo estilo neocolonial para a arquitetura moderna. E acredita-se também que foi o contato com essas vanguardas europeias que fizeram os modernistas perceberem que a modernização da expressão artística, né, é entendida como esse rompimento radical com o passado, só tinha sentido em países onde havia essa tradição internalizada. Então, o que foi que eles fizeram? Né? Vimos, né, que tanto a relação dos modernistas com a tradição cultural a que se queriam opor, quanto do seu desejo de se integrarem ao conceito das nações civilizadas, eles tiveram realmente essa necessidade de reelaborar o passado e de construir uma tradição brasileira a partir de uma postura mais autônoma, mais crítica e liberta de uma visão patriótica sentimental, que era o que tinha na literatura atual do Brasil, né? E apesar realmente dessa heterogeneidade desses grupos, o movimento modernista, ele mobiliza, né, a opinião pública para uma ideia de mudança. E como assim mudança? Né? No campo da cultura, a sua sedimentação ela foi mais lenta. Então, só a partir dos anos 30 e nos anos 40, ele alcançou um reconhecimento mais amplo, também em função do apoio oficial, né, do Estado. Então, a participação desses intelectuais modernistas
nessa administração pública federal, ela só teve início efetivamente após a Revolução de 30. Então eles lidaram realmente com esse duplo compromisso, né? Esse movimento cultural renovador e o governo autoritário ao mesmo tempo, né? Com a instauração do Estado Novo, a reforma administrativa, ela acabou sendo ampliada e o Estado passou a ser apresentado como representante legítimo dos interesses da nação. E se por um lado o Estado Novo ele suprimiu representações de política, instaurou a censura, por outro, ao assumir realmente essa função de organizador na vida social e política, ele abriu espaço para os intelectuais, né? Tanto para os que comungavam com o regime, quanto para aqueles que se mostravam reservas quanto ao novo governo. Então eles viram realmente nesse processo de reorganização do Estado uma possibilidade de participarem da construção da nação e colocarem o modernismo em prática, né? Só que o objetivo era criar realmente uma cultura nacional homogênea que propiciasse a identificação dos cidadãos com a nação. Mas era utilizado-se de quê? De uma forma de mobilização em massa, né? Não umas raízes mais populares e vitais do povo. Eles buscavam realmente invocar a pátria, né? Indo no contrário com o que Mário de Andrade buscava. Então, sem dúvida, isso ficou muito marcado nesse período.